Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nesta manhã nós temos uma mensagem para você cujo título é Aproveitando as Oportunidades. Nós sabemos que para recebermos as bênçãos de Deus em nossa vida, o primeiro passo é aproveitar da melhor maneira possível as oportunidades que nos são oferecidas, pois elas não aparecem a todo momento. Jacó, por exemplo, aproveitou a oportunidade e foi abençoado com a primogenitura. Jacó era oportunista e soube esperar o momento certo para obter vantagem sobre o seu irmão chamado Esaú, e sobre o seu sogro Labão. Jacó acabara de preparar a refeição e naquele momento chegou Esaú faminto. Jacó, aproveitando a oportunidade, negociou: eu lhe darei esta comida que preparei se você me der em troca a sua primogenitura. Esaú, com fome, nem parou para refletir. Em troca de um prato de lentilhas, preferiu transferir para o seu irmão o direito de primogenitura, que na época era um status muito importante na família. E por meio das suas atitudes, Esaú demonstrou ter um caráter daquele que vivencia o momento e não quer saber do amanhã. Ele tipifica a pessoa que não leva em conta sua escala de valores quando toma decisões, que não sabe discernir o que é mais e o que é menos importante e que nivela tudo por baixo. Mas Jacó soube valorizar o direito de primogenitura e aproveitou o momento de fragilidade do seu irmão para agir com sagacidade e ficar com a bênção que por direito seria de Esaú. E por isso Jacó passou a ser o patriarca da nação de Israel e até hoje o seu nome é respeitado. Isaías aproveitou a oportunidade e se tornou o profeta messiânico. No capítulo 6 de Isaías, versículo 8, Deus fez uma pergunta genérica: a quem enviarei e quem há de ir por vós? E Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus incumbiu Isaías de sua nobre missão de anunciar ao povo a vinda do Messias. Isaías aproveitou a oportunidade concedida pelo Senhor e tornou-se o maior profeta messiânico da Bíblia. Davi também aproveitou a oportunidade e venceu o gigante Golias. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, vemos que Davi, o futuro rei de Israel, perguntou: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Então lhe disseram: o rei isentará toda a sua família de impostos, concederá riquezas e dará sua filha em casamento. Ao tomar conhecimento da recompensa, Davi se dispôs a correr riscos e enfrentar o gigante Golias. Muitas vezes, aproveitar oportunidades também significa correr riscos. Isso não quer dizer correr riscos desnecessariamente, agindo de maneira impensada, perigosa ou até mesmo utópica. Paulo aproveitou a oportunidade e tornou-se o apóstolo dos gentios. Ele fez uma declaração interessante na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo afirmou que só se tornou o que ele era por permissão de Deus. Ele trabalhou mais do que todas as outras pessoas para não desperdiçar nenhuma das oportunidades concedidas por Deus. E isso só foi possível porque o Senhor estava com Paulo. Mas muitas vezes perdemos as oportunidades. Vamos ver um exemplo.
Suponhamos que uma pessoa seja demitida de uma empresa onde ganhava R$ 1.500 por mês. E depois de passar algum tempo desempregada, ela encontra outro emprego, mas o salário é de 750. Então, ela diz: eu não aceitarei essa proposta para ganhar um salário menor. Pessoas que preferem continuar desempregadas e tentar reingressar no mercado de trabalho, mesmo ganhando pouco, não exercitam a sua fé no Deus que alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Elas estão rejeitando oportunidades que poderiam levá-las a uma bênção maior. A oportunidade que muitas vezes julgamos insignificante pode levar a outra melhor. Um pequeno negócio pode abrir as portas para um grande amanhã. Um emprego mais humilde pode ser um degrau para um outro de maior destaque amanhã. E se você quer ter uma vida abençoada, o passo importante é saber não desperdiçar o tempo. No Salmo 90, versículo 12, está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Mas como podemos usar o nosso tempo da melhor forma possível sem desperdiçá-lo? O tempo tem a ver com disciplina, com o modo como nos organizamos, com o estabelecimento de prioridades e de objetivos em nossa vida. Para aproveitarmos bem o nosso tempo, precisamos levar em conta também um outro fator: se somos mais produtivos no horário da manhã, da tarde ou da noite. E precisamos nos esforçar para tomar posse da bênção. Se quisermos ter uma vida abençoada. Esforçar-se é empregar uma energia acima do normal. Na Bíblia está registrado de maneira enfática o modo como Deus falou com Josué após a morte de Moisés, ordenando-lhe que ultrapassasse o Jordão com o povo e tomasse posse da terra prometida. E Deus prometeu a Josué: eu estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Como fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Ninguém te susterá diante de ti. Enquanto falava com Josué, Deus o exortou 3 vezes a ter bom ânimo. E tal como falou com Josué, o Senhor hoje está falando com você, comigo, com cada um de nós, alertando-nos que devemos nos esforçar diante dos desafios e empregar uma energia que jamais usamos anteriormente. Gideão, por exemplo, se esforçou e tornou-se juiz de Israel. No período dos juízes, a nação de Israel foi subjugada pelos midianitas e se viu diante de um grande dilema. Ou deixaria os inimigos se apossarem das suas terras e seria destruída como nação, ou lutaria e dali expulsaria os inimigos. Por 7 anos, os israelitas atravessaram momentos de muita aflição e de fome. Gideão não via condições de malhar o trigo na eira, longe dos midianitas, então ele o escondeu no lagar, que era o lugar onde se amassavam uvas. E Deus viu o esforço excessivo de Gideão para malhar o trigo naquele lugar, bem como a sua persistência ao lutar por aquilo que era seu. E Deus chamou Gideão para libertar Israel dos seus inimigos, porque se alegrou em vê-lo trabalhando e se esforçando. Irmãos e irmãs, Deus não chama pessoas ociosas, pessoas descompromissadas com o trabalho ou com a sua palavra para executar uma missão. Ele aprecia quando seus filhos usam a força, a coragem e a inteligência para lutar pelos seus objetivos. Neemias se esforçou e alcançou o seu objetivo. Ele era copeiro do rei e obteve autorização para voltar a Jerusalém
e por isso recebeu madeiras para reconstruir os muros daquela cidade. Ele viajou a cavalo, puxando madeira cerca de 1.450 quilômetros. Nós sabemos que Deus recompensa o nosso esforço. Deus abre portas e faz apenas aquilo que aos nossos olhos é impossível. Ele não se mobiliza para fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Mas Deus deseja que nos esforcemos, trabalhemos e estudemos, aprimoremos o nosso conhecimento a cada dia nas diversas áreas da vida. Em nossa caminhada cristã, devemos dar sempre mais um passo rumo às bênçãos que Deus tem colocado à nossa disposição. E esse passo é fazer o bem. Fazer o bem é um mandamento divino. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Há 3 leis que regem a atividade de fazer o bem. A lei da reciprocidade, a lei da semeadura e a lei da soberania do bem. Lei da reciprocidade. Mateus 7,12 diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também, vós, porque essa é a lei e os profetas. Se você quer ser perdoado, então deve aprender a perdoar. Se quer ajuda ou reconhecimento, deve ajudar e reconhecer as virtudes alheias. Deve fazer o bem. Lei da semeadura. Gálatas 6,9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se plantarmos o bem em algum momento da nossa vida, colheremos os benefícios. E por fim, a lei da soberania do bem. Romanos 12:21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Devemos fazer o bem sem olhar para quem, pois podemos mais à frente ser beneficiados pela mesma pessoa a quem ajudamos. A Bíblia nos exorta a conhecer e a prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. E para isso, precisamos orar, ler a palavra e meditar sobre ela. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, versículo 29, segunda parte. Se não buscarmos conhecer o Senhor, poderemos ser enganados com heresias e entrar no caminho do erro e da destruição. E se você deseja ter uma vida próspera e abençoada, procure priorizar Deus em sua vida. Reserve um tempo do seu dia para orar. Faça o que puder para estar na casa do Senhor. Dar prioridade a Deus é ser fiel em tudo. Significa praticar a palavra no dia a dia, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Priorizar Deus é entender que tudo quanto temos, tudo o quanto somos, tudo o que fazemos é permissão do Senhor. Se reconhecemos que Deus merece o primeiro lugar em nosso coração, mesmo quando as coisas não vão bem, vamos demonstrar pela nossa prática que priorizamos o reino de Deus e seremos servos fiéis e obedientes a Ele. Então, é necessário que você tenha o desejo de servir a Deus de todo o seu coração. Porque muitos, ainda hoje, não entendem bem essa palavra e acham que priorizar a Deus diz respeito apenas à parte financeira, à parte econômica. Mas nós temos que priorizar Deus em todos os sentidos. E é o que eu desejo para você nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, muitas vezes nós ficamos desanimados, desiludidos, porque
nos falta isso ou nos falta aquilo, mas nos esquecemos que a nossa parte consiste em aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede. Também a nossa parte consiste em colocar Deus em primeiro lugar, em priorizar o Senhor em todos os sentidos, não só sendo fiel a Ele no dízimo e na oferta, mas nas demais áreas da nossa vida. E nesta manhã eu apresento a sua vida, a minha vida, a vida de todos aqueles que nos acompanham, para que você receba do Senhor tudo aquilo que você necessita, porque Ele coloca à sua disposição, e que você abra bem os olhos para não deixar a oportunidade passar, para que quando ela chegar, você esteja atento e possa vivê-la, desfrutá-la em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.